E aí, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar sequência aí a essa série de estudos do Livro dos Espíritos. Vamos continuar a segunda parte do livro, capítulo 4, da pluralidade das existências. E o assunto que a gente vai conversar um pouquinho, de forma bem objetiva, até porque ele é bem simples no conceito, é a filiação e parentesco. Isso a gente começa a ver na pergunta 203 e termina na 206. Antes da gente falar desse tema, penso que é válido a gente distinguir o que é filiação e parentesco. É muito simples. Filiação é aquela relação direta entre pais e filhos, aquela relação de descendência. E parentesco é um conceito um pouquinho mais amplo, uma relação um pouco mais distante, vamos dizer assim, e mais aberta, e ela tem duas subdivisões. A gente vai ter o parentesco por consanguinidade e por afinidade. Por consanguinidade, como o próprio nome já diz, tirando os nossos pais e os nossos filhos, são todos os outros parentes de sangue que nós temos. E por afinidade é aquela relação oriunda do casamento. A família ela é incorporada ao nosso rol de parentes, esse novo grupo é incorporado ao nosso rol de parentes com o advento do casamento. Essa parte do Livro dos Espíritos ela tem uma relevância interessante, porque, vejam só vocês, na criação, Deus, na criação do Espírito, Deus nos faz simples e ignorantes, como a gente já falou isso algumas vezes. E o nosso progresso, ele depende de uma jornada, de uma caminhada, de etapas que ocorrem através de reencarnações. Só que o objetivo maior, qual que é o objetivo disso tudo? Aonde Deus quer chegar? Ao nosso progresso. E o que é um espírito que atingiu o progresso, que atingiu a perfeição? É aquele espírito em que o amor ele prevalece sobre tudo. É a sobreposição do bem sobre todas as outras coisas. E isso se dá através de relação com outros seres, outros espíritos. Deus, enquanto Pai, um Pai celestial, ele nada mais quer do que uma grande família espiritual convivendo de forma harmônica. E para que isso aconteça, o espírito ele tem que se lapidar. Ele tem que deixar de ser aquela pedra bruta para ser um diamante brilhante. Isso demanda muitos anos. E para que isso aconteça, a gente tem que passar pela escola da vida. E dentro da escola da vida, nós temos aqueles que são os nossos professores, os nossos tutores, que são os nossos pais. Da mesma forma que a gente vai receber a incumbência divina de educar os nossos filhos. Deus, ele dá aquela responsabilidade maravilhosa dos pais poderem educar os seus filhos. E aqui na Terra nós somos os representantes de Deus perante os espíritos que vêm a ser os nossos filhos aqui. E da mesma forma, aqui na Terra, nós vamos ser os irmãos desses espíritos, os irmãos perante o nosso Pai Celestial. Então, a vida na Terra, ela começa numa micro-sociedade, que é o nosso lar, a nossa casa, é o relacionamento com os nossos pais, a filiação, e o relacionamento com os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos primos.
E depois esse relacionamento ele se expande para a sociedade no geral. Tanto que esse conceito, essa importância espiritual, ela serviu de inspiração aqui no Brasil para o legislador constituinte de 1988, que abrigou na Carta Magna, na Constituição, esse conceito ao dizer que a família é a base da sociedade. Tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro do nosso lar. Tudo começa da relação com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. E essa relação, ela contagia o restante da sociedade. Contagia de forma positiva se temos uma relação de paz, de amor, de união, de respeito recíproco, como de forma negativa se temos uma relação hostil, uma relação de ofensas, de humilhações, um lar de sofrimento, um lar de desgraças. Com certeza os integrantes dessa família vão irradiar esses sentimentos destrutivos para o restante da sociedade. Este é o grande exercício da vida. Esta é a grande importância de tudo isso que está acontecendo. Esta é a grande relevância da reencarnação e das relações de filiação e relações parentais. Então, é por isso que esse tema ele foi inserido propositalmente e de forma cronológica dentro desse capítulo da pluralidade de existências, porque existe um corpo de ideias encadeadas de forma inteligente para que possamos entender a importância das reencarnações, como as reencarnações funcionam e como que nós vamos poder pôr em prática tudo aquilo que nos propusemos no momento em que estávamos sendo preparados no plano espiritual. O Kardec, na pergunta 203, ele questiona o seguinte: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Responde o Espírito: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Bom, vamos só recapitular uma questão. A alma é o espírito já encarnado. É o espírito tomado em posse do seu corpo físico. Por que essa pergunta, essa resposta do espírito, ela tem todo sentido? Por uma questão muito óbvia. O espírito ele precede a matéria. Deus cria primeiro o espírito e depois lhe permite a roupagem física. Então, essa é uma primeira questão. Então, quando os pais concebem os filhos, o corpo material vai receber a genética dos pais, a genética material dos pais, características físicas, até alguns detalhes, isso sim, mas o espírito, ele já traz consigo as características primordiais para a sua existência, as características morais para a sua existência. É certo que o ambiente familiar vai moldar essa nova criatura espiritual durante a sua passagem aqui pela Terra. Daí a importância da filiação. O espírito ele já traz características de vidas pregressas, todavia a vida atual lhe trará novos conhecimentos, novos aprendizados. E tanto que, na segunda parte dessa resposta,
o Espírito ele diz lá, um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que é um pai obtuso? É aquele desprovido justamente de inteligência. É o ogro, é o rude. E os filhos, olha só como é interessante, um filho que vem inteligente, ele vem com a missão também de trazer aprendizado, ensinamentos aos pais, e vice-versa. Um pai extremamente erudito, ele servirá de um grande mestre para um espírito que será seu filho, mas um espírito rude, um espírito ainda ignorante em diversos aspectos. E essa questão da alma ser indivisível, por que isso? Porque, na verdade, nós somos filhos do Pai Celestial, que é Deus. Carregamos dentro de nós, no âmago do nosso ser, o DNA de Deus Pai. É isso que é o que importa. Aí ele dá continuidade a essa questão, quando Kardec pergunta o seguinte: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? O Espírito responde: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. A reencarnação, ela tem uma finalidade muito interessante. A gente aparar as arestas que nós deixamos para trás em vidas regressas, arestas entre seres. Então, hoje, os nossos pais, ontem os nossos filhos, hoje os nossos irmãos, ontem os nossos pais, e assim por diante. A gente, como a gente começou no início, a existência, ela começa numa micro-sociedade que é a família, e durante a nossa existência a gente tem erros e acertos, amores, dissabores entre os integrantes do nosso grupo familiar. E esses erros, essas arestas, essas aparas, elas perduram por muito tempo até a gente ajustar. Então o Espírito ele responde aqui de uma forma positiva, que muitas das vezes a gente tem afinidades com outros seres como se a gente já os conhecesse, que é uma grande verdade, mas também há aquela relação de repulsa, aquela relação de antipatia com seres num primeiro encontro, que a impressão que a gente tem é que já os conheciam, mas que no santo não bateu. Essa é uma forma vulgar que a gente costuma usar para isso. Então, essas relações de parentesco e de filiação, elas vão servir para quê? Hoje, os nossos filhos rebeldes nada mais são do que verdadeiros cobradores da falta do amor de uma vida anterior. Então eles vêm para nos cobrar aquilo que nós ficamos devendo numa existência passada. E vice-versa, os pais que hoje não são rudes, são agressivos, pouco amorosos, nada mais são do que aqueles que vêm nos trazer, nos apresentar os débitos, a conta do que a gente deixou de fazer em algum momento pretérito. Então,
a importância desse tema, parentesco e filiação, é para que a gente consiga entender o porquê das coisas, o porquê das vezes a gente ter uma relação familiar muitíssimo equilibrada e outras vezes uma relação mais tensa, muitas das vezes hostil entre os integrantes. Isso é para que a gente consiga se ajustar, é para que a gente consiga pôr em prática a lei do amor. E se isso não ocorrer nessa existência, numa próxima, e assim vai até que as coisas estejam nos seus devidos lugares. Tá certo? Fiquem com Deus.